Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Pois então, começando mais um Telas Latinas, esse é o nosso nono Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast Coletivo, um projeto aí notável. Cada dia eu tenho que achar um novo adjetivo para falar sobre o projeto que a Carol Baumann e o Paulo Vaini tiveram, né, para produzir esse canal coletivo de podcasts. E sigam lá o nosso Adjuntos Podcast, dá o joinha lá no YouTube, no Spotify, enfim, vamos embora. O canal Adjuntos Podcast Coletivo tem a produção geral então do Paulo Vaini, da Carol Baumann, além da qualidade do trabalho técnico do André Martins. Aliás, o André é o que faz e produz o Expoemas, as microcrônicas também, né, que estão também sendo veiculadas aqui no nosso Adjuntos. E também, né, no Adjuntos Podcast a gente tu encontra aí o Fio da Sina, que é apresentado pelos grandes músicos aí, o Santiago Neto e o Quindim, parceiraços, e também o programa O Rua da Margem, é outro podcast aqui do nosso conjunto de podcasts que é apresentado pelo Paulo César Teixeira, o Rua da Margem. Então tudo isso fazendo parte desse nosso coletivo aqui, que é o Adjuntos. E vamos então para o nosso Telas Latinas de hoje, que eu tenho uma grande convidada, uma querida convidada, curadora, enfim, a Mônica Kanitz. Bem-vinda, Mônica, bem-vinda ao nosso espaço. Ai, obrigada, maior prazer estar aqui com vocês. Que legal, Mônica. Então deixa eu falar um pouco aqui da Mônica Kanitz. Ela é jornalista com especialização em práticas curatoriais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi editora de cultura do Metro Jornal e subeditora de cultura do Jornal do Comércio, ambos aqui de Porto Alegre. Ela é curadora da Cinemateca Paulo Amorim, a gente vai falar muito sobre isso, na instituição da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, que reúne ali as 3 salas de cinema de arte localizadas na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Ela é vice-presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a ACIRS, da gestão que está 2022 a 2024, até o final desse ano, e ela integra também a Abracine, que é a nossa Associação Brasileira de Críticos de Cinema, com artigos, ela tem artigos publicados pelas 2 entidades, né, em livros publicados pelas 2 entidades. Ela participa como jurada em festivais de cinema do Rio Grande do Sul e no Brasil, além de integrar comissões de seleção para cinema nos editais do Procultura RS. Tá aí, Mônica Kanitz. Querida, olha só, vou já abrir para o público, a gente tem uma parceria, a Mônica, assim, uma amizade, um respeito muito grande pelo trabalho uma da outra, um do outro. Mônica, como é que começou, assim, a tua paixão, a tua questão pelo cinema? Onde é que o cinema entra na tua vida? Bom, quando eu fui fazer jornalismo, eu já tinha claramente, assim, uma ideia de trabalhar com jornalismo cultural, né? E era um sonho, assim, eu sempre, desde criança, gostava de acompanhar tudo de música, de cinema, de livros, e então o meu foco quando eu fui fazer jornalismo era esse. E aí o meu primeiro trabalho como jornalista foi no Jornal do Comércio, e daí quando eu comecei lá, assim, foca total, né, começando, eu consegui tinha uma vaga temporária lá na editoria de cultura, e o editor era o Jefferson Barros, que é enfim, para quem acompanha a história do cinema aqui no Rio Grande do Sul, a crítica de cinema, o Jefferson Barros era um crítico de cinema muito importante, né? Ali nos anos 60, 70, cria do Paulo Gastal, de toda aquela geração ali que hoje, assim, pra gente, né, pros jornalistas de cinema, são as pessoas fundamentais na nossa história. E o Jefferson Barros estava lá no Jornal do Comércio como editor de cultura, e aí eu, enfim, comecei a trabalhar com ele, assim, admirando aquela figura, não sabia ainda da importância dele, né? Eu era muito, muito jovem, assim, muito, muito novinha. Mas aos poucos fui percebendo o quanto ele era inteligente, o quanto ele sabia das coisas, o quanto ele lia, né? E aí a questão do cinema foi ele que foi me apresentando, me falando sobre várias coisas. Me pediu para ter uma atenção especial para o cinema. Como ele gostava muito de cinema, ele queria dar destaque para o cinema no Jornal do Comércio. Já tinha o Hélio Nascimento, que escrevia para o Jornal do Comércio. O Hélio Nascimento já estava lá naquela época, então fui aprendendo, fui convivendo com essas 2 grandes figuras, né? Então o Hélio Nascimento fazia lá sua crítica semanal, e eu comecei a ter uma atenção maior para o cinema nas matérias que eu fazia, né? As coberturas, via os filmes, e era muito legal porque o Jefferson, ele me chamava atenção sobre
determinados aspectos dos filmes. Ele, sabe, eu acho que bem essa coisa que os críticos fazem, ele me chamava atenção. Olha, tá vendo por que esse filme é mais importante que que uma produção hollywoodiana? Tá vendo por que uma produção francesa pode se destacar mais em determinados aspectos? Então, tinha uma troca muito incrível, né? Assim, aprendi muito com ele, a gente não trabalhou muito tempo, assim, acho que foi 1 ano, mas foi muito importante para mim, para eu começar a ter essa atenção voltada pro cinema, porque eu gostava muito de música, de literatura, de artes plásticas, mas... Então, o cinema entrou para mim com muita força, sabe? E aí, claro, fiquei mais alguns anos no Jornal do Comércio, aí sempre dando esse espaço pro cinema, aí tive uma convivência muito grande com o Hélio Nascimento também, até hoje o Hélio Nascimento, assim, é uma figura espetacular, a gente se encontra, conversa, ele de vez em quando tá lá na Cinemateca, então a gente conversa, troca ideias e assim, pra mim foi é uma coisa muito incrível na minha trajetória ter a convivência com eles. Claro, depois vieram outras pessoas mais, assim, de crítica, mas eu acho que é isso. Eu comecei com esses 2 grandes mestres ali a me encaminhar para esse mundo do cinema, né? É tão incrível, né? O cinema, acho que tem tanta coisa para oferecer pra gente, é um mundo, né? Te abre aquele mundo de histórias, de opções, de personagens, de culturas, então é isso, assim, comecei no Jornal do Comércio de uma maneira, acho que muito, muito feliz, assim, com esses 2 personagens tão importantes. Que legal, Mônica. Tem essa coisa da paixão, né, que faz com que a gente, no teu caso, vá para a crítica de cinema, o jornalismo especializado e depois para a crítica de cinema. No meu caso, fui para a direção, para o roteiro. Mas tem uma coisa assim, Mônica, que sempre se fala assim, que o crítico de cinema ou a crítica de cinema é uma pessoa assim que ela vai olhar com muito cuidado, e aí se cria uma espécie de quase que um mito assim, né, em torno de vocês. Eu quando fiz aquela série crítica, eu já te entrevistei sobre isso, a série para televisão, pro streaming, quer dizer. Mas eu queria que tu respondesse aqui para nós, assim, o que tem de real nessa coisa? O crítico é essa pessoa tão exigente? Tu é uma pessoa super exigente na hora de escrever, ou como é que tu vê o papel da crítica e do crítico? Olha, eu acho que o crítico de cinema, por ele, enfim, ser tão apaixonado por cinema, ser um cinéfilo, né? Aquela pessoa que pensa muito em filmes, quer ver muitos filmes e vê muitos filmes, lê sobre os filmes. Eu, por exemplo, quando eu vou ver um filme, eu leio muitas críticas, sabe? Eu pego crítica enfim, pessoal de São Paulo, do Rio, daqui, leio críticas de jornais franceses, americanos. Eu vou catando coisas porque eu quero me informar o máximo possível sobre aquele filme. E às vezes antes de assistir e até depois de assistir. Então, eu gosto de me cercar de muita informação, sabe? E eu acho que o papel do crítico é um pouco isso, é tu trazer mais informações. Tu rechear aquele filme ali, a pessoa chega, vê o filme e aí o crítico recheia esse filme com outras questões, entendeu? Olha, presta atenção nisso, observa o que o diretor quis fazer aqui, observa as influências que vieram daqui, ou então, quem é esse diretor? Por que ele está contando essa história, né? Da onde vem isso? Eu acho, então, que o crítico, ele tem um prazer muito grande de trabalhar com essas questões, com essas informações. E aí, isso depois, né, tu passa pro público, e aí não sei, assim, se é uma figura tão mítica, sabe, tão especial. Eu acho que é isso, o crítico é uma pessoa, um cinéfilo apaixonado por cinema, que ele tem prazer em transmitir, né, reunir essas informações e transmitir essas informações para as pessoas, e daí, assim, que daí vem muito aquela questão do, não é só o gostar ou não gostar do filme. Tem filmes que a gente gosta, mas não é um filme tão não digo assim revolucionário, mas tão desafiador em termos de algumas propostas estéticas, ou, sabe, ou te faz refletir sobre outros assuntos. Não, às vezes é um filme banal que a gente gosta, assim, por gostar, e às vezes tem filmes que a gente pode não gostar, mas que eles são importantes, porque tem ali uma carga histórica, ele tá revelando uma outra escola de cinema, outros cineastas que estão vindo, assim, porque às vezes tem isso, sabe, a gente tá muito acostumado aqui, né, no Brasil,
Brasil, assim, no mundo inteiro, com cinema feito nos Estados Unidos. Tem uma fórmula que tu já sabe mais ou menos o que vai acontecer no filme, né? Eles são completamente previsíveis. Eu acho que, de repente, algumas cinematografias europeias também estão assim, porque tem muita coisa que chega no Brasil que a gente já conhece, sabe? As grandes distribuidoras compram o que sabem que o público vai gostar. Então, acho que cabe a nós também descobrir um pouco o que está acontecendo lá naqueles outros lados do mundo, sabe? Enfim, na Ásia, tem cinemas africanos, sabe? Então, volta e meia tu tem uns festivais de cinemas africanos. Gente, é tão interessante ver isso, sabe? Ver aquelas questões culturais, aqueles personagens, diretores novos que estão chegando ali. Então, eu acho que o crítico tem esse papel, sabe? De trazer novas possibilidades, novos filmes, novas histórias, novos jeitos de fazer cinema para as pessoas. E descortinar esse mundo, né? Que as pessoas em outros lugares do mundo vivem de uma maneira diferente da nossa e tem outras maneiras de fazer as coisas, de pensar. Então, e o cinema abre muito isso, né? Traz muito isso. Então, acho que é por aí. Que interessante. Mônica, vamos entrar num aspecto aqui que é importante, assim, que eu acho... eu me lembro quando eu tive ali na oportunidade de trabalhar como diretor do Instituto Estadual de Cinema e também trabalhar contigo na Cinemateca Paulo Amorim, que são, né, as 3 salas da Casa de Cultura Mário Quintana. Eu me lembro que eu já sabia algumas coisas, mas eu comecei a entender um pouco melhor a questão das distribuidoras, né? Nessa negociação que... Então, assim, vamos entrar no teu papel como curadora também das 3 salas da Casa de Cultura Mário Quintana, assim, como diretora da Cinemateca Paulo Amorim, mas como é que se dá, assim, essa questão das distribuidoras? Tu sofre, às vezes, sabendo que um filme, às vezes, vai para um cinema e acaba não indo para ti? Por exemplo, para ti que eu digo para as salas da Casa de Cultura Mário Quintana, como é que se dá isso para o público entender? Porque muitas vezes, Mônica, vamos lá, a gente está debatendo com o público, né? E as pessoas não entendem, às vezes, a questão de que existe aquele tripé, né? Produz, distribui e exibe. Mas nesse tripé, esse caminho, às vezes uma produtora tá ligada a uma distribuidora que tá ligada a um grupo exibidor. E tu tu coordena 3 salas de arte, 3 salas de cultura. Como é que tu entra nessa história? Tá, bom, tem as grandes distribuidoras, né, internacionais, que são as que a gente chama de majors, né, que produzem lá, principalmente em Hollywood, nos Estados Unidos, que elas têm essa ramificação, assim, em todos os países, e eles trabalham com as grandes redes de cinema também, né? Então, tu tem Cinemark e Cinépolis, que são redes que já estão vindo aí, já tem uma estrutura imensa, que estão vindo de outros países, principalmente americanos. E aí, normalmente, essas grandes distribuidoras, essas majors, elas já têm as suas salas, definidas. Não, nós trabalhamos com tais e tais redes. E aí tem toda também uma da tecnologia por trás disso. Cinema é um negócio muito caro, sabe? Tu equipar um cinema hoje, tu montar uma sala de cinema é alguns milhões, não é algo assim que tu, botou ali um projetorzinho. Não, tem toda uma estrutura. Então, às vezes, tem um pouco isso. Tem os cinemas lá e esses grandes cinemas hoje estão nos shoppings. Então, a gente sempre fala desse circuito comercial pensando nas salas de shopping, né? Então, tem ali, e é isso que interessa para esse público, sabe? Para essas distribuidoras. Aquele público que frequenta o shopping, que paga caro pelo ingresso, que compra pipoca, e aí meio que é um ciclo, assim, uma coisa que se alimenta uma da outra. Acho que, assim, eu, né, como curadora ali de um espaço cultural, a gente tem outras salas em Porto Alegre, Cine Bancários, Capitólio, a gente tem uma preocupação a gente não precisa abrir espaço para esse tipo de filme que tá no circuito comercial, sabe? Então, a nossa intenção, assim, a minha intenção geralmente é buscar algo um pouco mais alternativo, sabe? Um cinema que traga isso que eu tava falando antes, assim, que traga uma outra linguagem, uma outra poética, uma outra proposta para fazer as pessoas refletirem um pouco mais, sabe? Se sentirem um pouco mais estimuladas aí ao cinema, a pensar o cinema mesmo, né? Então, eu tenho um pouco... Claro, eu sei, assim, seria legal, de repente. Tem alguns filmes que eu não consigo exibir por uma questão de tecnologia mesmo, sabe? Mas eu ali na Cinemateca, eu tento trabalhar também com daí tu tem umas distribuidoras menores no Brasil, independentes,
independentes que estão preocupadas com esse cinema um pouco mais alternativo, mais independente. E essas distribuidoras que acabam sendo umas parceiras para mim, né? Para a Cinemateca Paulo Amorim. Então tem muito essa conversa, assim, o que vocês estão trazendo? Que bacana. Então, que nem agora, um filme que a gente tá passando ali na Cinemateca Paulo Amorim, que é um sucesso absurdo de público, é um Monster, do Koreeda, que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes. Gente, é um filme, assim, espetacular, sabe? Eu acho que é um filme pra cinéfilo mesmo, porque ele tem várias camadas, ele tem uma história, nossa, assim, que tu fica instigado o tempo todo, o que tá acontecendo, e é um filme, né? É um diretor japonês, então, essa parceria eu acho bem interessante fazer, porque tu tá trazendo um filme que não vai passar no shopping, entendeu? Não, ele é um filme reservado para um público cinéfilo que tem vontade de sentar ali e ficar, né, absorvendo aquela história, ficar pensando naqueles personagens todos. Então, tem isso, no Brasil tem um circuito de pequenas distribuidoras independentes, né, que se preocupam com esse produto um pouco mais autoral, que é com quem eu dialogo muito, né? E também, claro, a gente ali, a Cinemateca Paulo Amorim, ela tá muito aberta para as produções locais, né? Produção gaúcha, então nenhum diretor gaúcho bate lá na porta e leva um não. Eu sempre abrigo, sempre penso numa alternativa. Sou a prova disso, tu nunca diz não. Vamos lá, vamos tentar, vamos dar espaço, como é que tu quer? Às vezes é um filme muito... Às vezes é um curta, a pessoa quer fazer o lançamento do seu curta, vamos fazer, vamos achar um espaço. Então a gente vai encontrando, porque eu acho que esse é o nosso papel, entendeu? É abrir espaço para cinematografia gaúcha, para aquela cinematografia independente ali que o cara tá batalhando pra fazer. E são nossas histórias, né? Eu acho tão importante isso, tu tá abrindo esse espaço. E que legal que a gente tem, né, dentro da Secretaria de Cultura do Estado, essa possibilidade de poder abrir as portas e receber esses filmes e receber esses públicos. E é tão bacana assim, pessoal, eu já te falei isso uma vez também. Uma coisa que me dá um prazer imenso é quando uma pessoa chega lá na Cinemateca e diz: não, eu vim pra cá, nem sei que filme tá passando, mas eu vim porque eu tenho agora tempo aqui, tô com a tarde livre, venho aqui e vou ver 2 filmes. Isso é muito comum. A pessoa chega lá, compra ingresso pra sessão das 3, pra sessão das 5 e vê os 2 e mal sabe o que tá passando e depois vem me dizer: ai, que bacana, nossa, que legal, esse filme me surpreendeu tanto e nem sabia que esse filme existia, nem sabia quem era esse diretor, mas a pessoa vai lá porque gosta da nossa programação, do nosso tipo de trabalho, né? Tu sabe que esses dias eu fui lá, eu tô sempre lá, por óbvio, né? Sou um cinéfilo de carteirinha, eu tava lá assistindo um filme, cheguei e entrei e tava o Ike Montanari, que é um cineasta gaúcho, enfim, o Ike pra mim fez uma obra-prima, que é o Yonlu, né? Que é um longa-metragem que assim, vai me marcar pra todo sempre. E o Ike tinha me dito assim, ele vinha numa maratona, ele tava no 3º filme na sequência. Isso. Entendeu? Então, isso é muito legal, né? Eu acho que isso, só as cinematecas proporcionam esse tipo de situação. E aí a gente consegue ter vários filmes diferentes, assim, nos horários, né? Então, a pessoa chega lá, não é aquele padrão, sabe? Não, sempre tá lá o mesmo filme em todos os horários. Não, a pessoa chega lá, vai ter sempre alguma coisa diferente, né? E eu acho que é isso que... Isso é muito legal. Interessante. Eu tô aqui com o Paulo Weine, o Paulo é nosso coordenador geral, eu diria isso aqui, do Adjuntos. O Paulo Weine já foi diretor da Casa de Cultura Mário Quintana e tem uma coisa que eu vejo, quando eu tava lá na Casa de Cultura também, Mônica, trabalhando contigo, que assim, as pessoas chegam para visitar a Casa de Cultura Mário Quintana e elas se deparam com aquelas salas de cinema de calçada, né? E daí tem todo um ambiente muito mágico, que eu acho que traz. Mas a programação é que leva a pessoa para dentro da sala. E isso é um mérito, teu daí esse mérito, entende? Esse mérito tem que ser dado para ti, porque isso que tu acaba de dizer, tu tem que estar pesquisando o tempo inteiro, sabe? Porque eu vejo ali a programação, não é fácil montar uma programação, fico imaginando assim, Cine Bancários, Capitólio, Cinemateca Paulo Amorim, vocês têm que estar o tempo inteiro muito atentos, né, para fazer essa programação, e vocês conseguem umas coisas assim que são maravilhosas, né? Não, e te digo mais, assim, porque tem filmes que simplesmente não consegue tirar de cartaz, porque o filme tem tanto público, sabe? As pessoas, quando tu vê... Gente, a sala continua lotada e isso às vezes é difícil, porque às vezes eu quero abrir espaço para filmes novos e eu não consigo porque, por exemplo, o Monster é um filme que tá há 10 semanas em cartaz. Nossa...
E sempre tem muita gente, né? E aí eu assim, o que eu vou fazer? Eu não posso tirar, as pessoas querem vir ver esse filme. E que legal que as pessoas estão vendo, porque é um filme muito instigante. E então, às vezes, tem isso. Eu tenho que deixar, mas às vezes tem alguma coisa bacana ali que eu tô namorando. E aí eu converso com o distribuidor, segura mais um pouquinho, de repente a gente coloca na outra semana, daqui a 2 semanas, e a gente vai conversando. E o legal é isso também, Cassol, porque eu acho que é um trabalho, né, que a gente tá fazendo lá desde, já mais de 10 anos, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, porque tu vai aos poucos conquistando, sabe, a confiança dessas distribuidoras, a confiança desses parceiros, né? E é uma troca, porque as distribuidoras precisam de cinemas como o nosso, porque tu tem uma gama de filmes, né? Isso que eu tava falando, esses filmes alternativos, independentes, que às vezes eles compram lá na sessão Um Certo Olhar do Festival de Cannes, sabe? Vai lá, compra um filme, e precisa exibir no Brasil. E aí, então, são salas como as nossas, assim, praticamente em todos os estados, todas as capitais têm algumas cinematecas Paulo Amorim que abrem espaço para esse tipo de produção. Então é isso, as distribuidoras precisam de salas como as nossas, né? E a gente precisa que eles continuem trazendo para o Brasil essas produções, porque é um meio para tu exibir um cinema menos comercial, né? Um cinema que não precise dos shoppings. E é isso. E também acho que um pouco essa troca com Uruguai, Argentina, né? Eu lembro lá, quando o Cassol estava no Instituto Estadual de Cinema, que foi lá para Argentina, Misiones, trouxe algumas produções. Sim, o Entre Fronteiras, Cuba, que a gente fazia. Entre Fronteiras. Cuba também foi muito legal. Uruguai. Então, é isso. Acho que tem esse trabalho de formiguinha, de buscando, assim, porque, né, tem algumas pequenas pérolas, assim, tem filmes muito legais espalhados por todo o mundo, a gente só tem que ter uma oportunidade de exibi-los e de encontrá-los também, né? Então, são uns contatos muito bons. Acho que também o trabalho da gente é de estar sempre em contato, sempre conversando, sempre descobrindo gente nova. Mônica, tu tem feito um trabalho ali muito, muito, assim, um trabalho que certamente vai entrar para a história da Cinemateca pelo fato de... Não, eu acho importante dizer isso, assim, porque a questão da reforma das salas, né? Ali a Eduardo Hirtz está reformada, tá tão bonita a sala, né? O som, a qualidade toda. Claro que a gente é apaixonado por aquele espaço, mas tem isso, né? Agora Sim. Tem a Paula Amorim, que tá linda também, e agora tu tá trabalhando na Norberto Lubisco também para fazer essa reforma. Então, e a Cinemateca Paula Amorim, ela é uma referência no país, né? Porque a gente fala o nome Cinemateca Paula Amorim quando tá em outro estado, quando tá em algum festival, tem um respeito muito grande pela Cinemateca, né? Isso, eu acho que isso te dá uma prazer, uma alegria, né? Não, isso também é algo assim que a gente tá muito feliz por isso, né? Porque até uns 10 anos atrás as salas estavam bem sucateadas, né? Então começou esse processo de digitalização das salas, a gente não tinha recursos para melhorar, então aos poucos a gente foi conseguindo fazer um planejamento, conseguimos uma lei Rouanet para reformar a sala Eduardo Hirtz. Aí agora a sala Paulo Amorim a gente conseguiu reformar com a Rouanet também, sabe? Apoio de parceiros. Teve o recurso de uma emenda parlamentar também para equipamentos. Agora, Norberto Lubisco, a gente conseguiu Lei Paulo Gustavo. Então, assim, gente, a qualificação dos espaços também é muito importante, né? Então, isso Exatamente. Agora tá se desenhando aí para 2024. A gente vai conseguir, acho que, ter as 3 salas bem bonitas, bem qualificadas e para fazer uma programação cada vez mais bacana. Tá, pra gente fechar então, Mônica, para eu gabaritar aqui as perguntas, e tem um projeto que eu até quero trazer o pesquisador, o Glênio Povos aqui, que é o presidente da Associação dos Amigos da Cinemateca Paulo Amorim, que é o portal do Cinema Gaúcho, né, que tá ali dentro do site da Cinemateca Paulo Amorim. É um portal, assim, maravilhoso para pesquisar, eu queria que tu falasse um pouquinho, claro que eu quero trazer o Glênio aqui para falar sobre isso, porque é um grande projeto, né, que ele desenvolveu junto com muita gente apoiando, mas está ali sobre essa guarida, sobre esse guarda-chuva dentro do site da Cinemateca Paulo Amorim. Como é que as pessoas acessam o portal, o que elas encontram? Porque isso entra para a história também, porque assim, cinéfilos, cineastas, críticos e críticas de cinema olham aquele portal e dizem assim, gente, o que é isso? Talvez o maior portal de cinema brasileiro hoje, né? E está aqui no Rio Grande do Sul com os nossos longas-metragens lá, os longas-metragens
audiovisuais produzidos aqui no estado. É bacana isso, né? Que a gente conseguiu unir a parte de exibição, curadoria e toda essa parte da pesquisa da história. Bom, o Glênio é um pesquisador incansável do cinema gaúcho, né? Tá aí, assim, praticamente toda a trajetória acadêmica dele ele dedicou para indexar, para pesquisar a produção gaúcha. E na gestão passada do IECine, do Zeca Brito, o Zeca queria, enfim, disponibilizar essa pesquisa toda do Glênio. E aí a gente começou, e a ideia foi ter um portal, porque a primeira ideia era ter um livro, mas livro é algo que fica ali fechado e tu não tem como atualizar e tudo mais. Então, a gente começou a pensar junto nessa ideia do portal, e aí eu já estava pensando lá que a gente tinha que fazer um site para a Cinemateca Paulo Amorim e, né, melhorar ali a questão da programação, da busca pela programação. E aí a gente teve essa ideia juntos, assim, tá, então como a Cinemateca Paulo Amorim é o espaço de exibição, né, enfim, a gente tá junto com o IECine sempre para exibir, para concretizar algumas políticas públicas do IECine, né, principalmente na área de exibição. E então a nossa ideia foi abrigar o portal do Cinema Gaúcho junto com a Cinemateca Paulo Amorim, que tá tudo ali, entendeu? É o espaço de exibição. E o portal hoje tá com mais de 800 longas gaúchos indexados. Nossa. O Glênio vai descobrindo coisas que ninguém sabe como e que existem. Então é uma loucura, é um trabalho não é um trabalho de fôlego, é um trabalho de muito fôlego, sabe? De 10 pulmões, e o Glênio se dedica muito. E isso, assim, são só os longas por enquanto. A nossa ideia é que agora, né, a médio prazo, a gente consiga incluir as séries, os médias e, se um dia for possível, os curtas, que eu acho que isso aí não acaba nunca. E é muito louco isso, porque todo ano vem mais filmes e mais trabalho. E aí, assim, então, tá ali tudo indexado, todos os créditos, os filmes, sinopse, algum verbete, alguma explicação. E, gente, a primeira data de exibição dos filmes, isso pra mim é muito impressionante, assim. Porque hoje, claro, as produções atuais tu até descobre mais fácil. Agora, tem lá, assim, um filme de 1950, quando ele foi exibido a primeira vez, os filmes do Teixeirinha. Tanto gente, não, visitem, tá lá em cinematecapauloamorim.com.br, só entrar no site. Na primeira parte tem lá a nossa programação, a parte da história da Cinemateca, e logo ali na segunda parte tá o portal do Cinema Gaúcho. É assim, é entrar e se divertir muito, encontrar coisas incríveis, informações incríveis, vale muito a pena, visitem. Então tá, Mônica, obrigado nesse nosso Telas Latinas de hoje muito especial aqui com a Mônica Canitz, que é crítica de cinema, curadora da Cinemateca Paulo Amorim, coordenadora da Cinemateca Paulo Amorim, enfim, aquelas 3 salas de cinema ali na nossa querida Casa de Cultura Mário Quintana são programadas por essa querida jornalista Mônica Canitz. Muito obrigado pela tua presença aqui no Telas Latinas e no Adjuntos Podcast. Eu que agradeço, todo sucesso para vocês aqui. Valeu, até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.